Vou dar um exemplo da história da arte para ficar mais palpável, que eu sei que às vezes é meio abstrato tudo isso. Olá, meus amores! Como eu sei que muitos de vocês vão prestar Enem, eu fui lá pesquisar o que é importante saber de artes para fazer a prova. E bom, primeiro é importante saber de vanguardas artísticas, e já tem esse vídeo aqui que eu fiz no ano passado, é só sei lá assistir, tem um belo resumo de várias vanguardas. E o outro assunto que é importante saber é conseguir associar a obra de arte ao seu período histórico. A verdade é que a reflexão desse vídeo de hoje não vale só para o Enem, mas ajuda muito a gente a perceber a história da arte com a história, assim, e a vida. Então é o seguinte, você nasce em um lugar com uma família em certas condições e vive uma história que é só sua. Além disso, você tem uma personalidade própria, que pode ser mais fofa, mais nervosa, tanto faz. Agora, tem um terceiro fator que não depende de você e que é tão determinante quanto a sua história individual, que é o contexto em que você está inserido. Esse contexto histórico tem valores culturais específicos e valores coletivos que estão enraizados na estrutura social. Esses valores são os conhecimentos e as técnicas disponíveis para uma sociedade em um dado momento, os costumes, os ideais, as necessidades materiais e espirituais. Todas as pessoas que nascem em um determinado contexto têm como base esses valores e a sua própria existência pessoal vai girar ao redor deles. Você tendo consciência disso ou não. É como se esses valores delimitassem um campo mental onde você pode desenvolver a sua imaginação, é tipo uma linha assim, e você pode existir dentro dessa linha. Você tem uma pergunta, mas aquela pergunta só surgiu porque o esquema cultural determinou o contexto para que aquela pergunta surgisse. Vou dar um exemplo da história da arte para ficar mais palpável, que eu sei que às vezes é meio abstrato tudo isso. Quando você olha uma obra medieval, você olha com seus olhos de hoje, ou seja, o contexto e os valores culturais que existem agora com você. Mas a pessoa que criou em uma sociedade totalmente diferente. Os bebês medievais feios, por exemplo, que a gente já fez vídeo aqui no canal, além da questão complexa de retratar Jesus como um bebê, naquela época a relação com as crianças era outra. Os adultos viam as crianças como pequenos adultos mesmo. Esse pensamento é inconcebível pra gente porque a gente vive em outra visão de mundo. Ainda sobre a Idade Média, as pinturas na Idade Média não têm perspectiva. E não é porque os pintores não tinham condição de aprender, porque as igrejas e os objetos sacros são super refinados, e também não dá pra pensar que as pessoas medievais não enxergassem a distância, tipo, um objeto tá mais perto, ele tá maior do que o que tá mais longe, que tá menor. A questão é que eles nem cogitavam relacionar os objetos no espaço, porque para isso o artista precisaria ter uma visão racional diante da materialização do espaço. E isso não cabia nos valores da época. O espiritual era o mais importante, a matéria não. Como assim eu quero pegar o espaço criado por Deus e fazer ele continuar a existir dentro de uma pintura? É inconcebível, e não é inconcebível do tipo, essa sociedade não me aceita. É inconcebível no sentido de que esse pensamento não existia. Na arte medieval não existe passado e futuro. As cenas religiosas acontecem ao mesmo tempo. Além disso, as cores têm significados, os santos são sempre maiores que os mortais, os anjos maiores que os santos, a Virgem e Jesus maior que todos. A vida espiritual era o centro daquela cultura. O Giotto, por exemplo, é um artista que liga a arte medieval ao Renascimento, dois momentos muito diferentes. A pintura do Giotto ainda não tinha perspectiva, mas ele já tinha uma percepção mais natural das cenas. As suas figuras, os homens, os animais, têm peso, volume. Ele trata a existência física como uma coisa boa, e assim surge um novo valor. Antes era só espiritual, impalpável, agora a matéria existe. E se existe a matéria, você pode pensar sobre ela, observar, medir, comparar e analisar racionalmente a natureza. Esse pensamento é essencial para o Renascimento. A perspectiva, que é o exemplo que a gente está usando, é um sistema lógico. E para você desenhar a perspectiva, o olho humano é o referencial,
ou seja, o humano ocupa uma posição central, o humanismo. Os artistas do Renascimento estão imersos nesse contexto e, a partir das suas individualidades, criam um estilo característico. Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo e Tiziano, por exemplo, deixaram suas marcas individuais, mas criaram no mesmo contexto cultural. O mundo mudou, muita coisa aconteceu e surgem novos contextos culturais. E no modernismo, por exemplo, não é a perspectiva que configura o espaço. Pensa o trabalho dos cubistas. E não é porque o Picasso não sabia pintar a perspectiva, é porque ele cria em um outro contexto de valores. Na obra de arte, qualquer que seja o estilo ou época, transparece uma consciência da realidade que se vive, ainda que de uma forma bastante subjetiva. E tem mais, a gente fica aqui pensando sobre o futuro, mas eu só consigo imaginar o futuro a partir dos meus valores de hoje, dos valores da cultura em que eu vivo. O ser humano do medieval não poderia ter imaginado o ser humano do Renascimento, assim como o ser humano do Renascimento não pode ter imaginado a gente hoje. Esses pensamentos todos vêm da Feiga Ostrover e eu tenho certeza que vão te ajudar a relacionar o contexto histórico com a obra de arte. E aí você vai, arrasar no Enem. Beijos, amores. Tchau.